Faz um tempinho já que eu não falo de séries da Marvel, então bora comentar um pouco sobre essa minissérie toda a temporada de Invasão Secreta. Quem é inscrito no canal há mais tempo lembra que no começo eu fazia semanalmente, episódio a episódio, cobrindo as séries da Marvel e tudo mais. Na maioria das vezes eu mais criticava do que elogiava, porque tirando uma ou outra série, principalmente WandaVision, não tem nenhuma que eu realmente goste muito e eu fui perdendo um pouco do interesse com esse passar da fase 4 e séries realmente que não conseguem funcionar tão bem nem sozinho nem dentro do universo. Quem me acompanha há mais tempo também sabe que eu já criticava muitos dos filmes, elogiava alguns, criticava outros lá no passado, filmes da Marvel. Eu sempre disse que a Marvel tinha ótimos filmes, bons filmes, filmes muito fracos também, só que essa ideia de uma unidade de universo acabava fazendo a gente esquecer, ignorar que a maioria dos filmes já não eram tão bons assim, porque eles pelo menos se conectavam, traziam informações, personagens que se conectavam bem com o universo. E aí quando chega essa fase que vem as séries e tal, começa meio que uma expansão sem uma conexão muito pronta, né? Então são muitos filmes, muitas séries saindo por ano e eu já cantava essa bola lá atrás quando saíram os anúncios. Seria muito difícil manter qualquer tipo de qualidade, qualquer tipo de integração quando você tem tantas e tantas produções, ainda mais se tratando da Marvel, que tem meio que uma fórmula pronta que vai seguindo esse universo, quase como uma grande série, um grande seriado que está sempre conectando um filme ao outro, nem tanto lá no começo, mas ultimamente bem mais. E aí o que acontece e acaba sendo um pouco prejudicial também aqui para a Invasão Secreta é justamente como essa fórmula e essa necessidade de fazer parte do universo ao mesmo tempo que não está tão conectado com a maioria das obras acaba pesando muito contra uma série que tem uma boa premissa, tem boas ideias, tem bons personagens, bons momentos, mas como um todo, principalmente o último episódio aqui, como fechamento, né, de tudo que a série já propôs desde o começo, acaba sendo um pouco, bastante, na verdade, decepcionante. Não que eu tivesse expectativa na série, mas com aquilo que a própria série me apresentou. E é interessante a gente olhar, por exemplo, para Guardiões da Galáxia 3, que acho que é o filme que funciona melhor de todos os últimos filmes dos últimos anos da Marvel, filmes e séries, né? Não que não tenham filmes até razoáveis, bons, decentes nos últimos anos da Marvel, mas justamente esse peso de fazer parte de um universo e não se conectar tão bem acaba fazendo a gente ser muito mais crítico e também um pouco da saturação faz a gente ser mais crítico com alguns desses filmes, que são até melhores, alguns deles, do que filmes no passado. Guardiões da Galáxia 3 é uma exceção, e eu comentei aqui, fiz a crítica aqui no canal, justamente porque o James Gunn, por mais que faça parte do universo, ele conseguiu criar um microcosmo de Guardiões da Galáxia, que o 3 se conecta muito mais com o 2 e com o 1 do que com o universo Marvel como um todo. Então é quase como se Guardiões da Galáxia 3 funcionasse independentemente. Eu tô falando tudo isso porque Invasão Secreta é quase que o oposto, como eu disse. Aqui a gente tem uma premissa interessante, né, um flerte muito grande com a série ou com o filme, com a obra de espionagem aqui, que tem muito a ver com aquilo das HQs, de os Skrulls. É fascinante, a premissa é muito fascinante, de seres que conseguem se transformar e se passar por basicamente todo mundo aqui. Então a gente não saber, esse lance de não saber quem é a pessoa real ou quem é um Skrull, isso já é muito interessante. Não é uma novidade, obviamente, filmes já fizeram isso no passado, como eu disse, as próprias HQs da Marvel já fizeram isso no passado. E além disso, aqui tem um agravante que vai no passado do Nick Fury de novo, né? Os Skrulls viraram o que viraram, principalmente esses rebeldes, por causa do Nick Fury. E a gente entende melhor o crescimento do Nick Fury ali dentro da SHIELD, todo o poder que ele ganhou e como ele se usou muito da ajuda dos Skrulls. Isso é muito interessante, assim como a personagem da Sonya, aqui vivida pela Olivia Colman, ela traz uma personalidade interessante aqui para esse universo, ela parece até não se importar muito, ela parece até um pouco distanciado de muito que a gente viu, ela é mais cruel e tal, então é bastante interessante, assim como um certo flerte que a série faz em ser um pouco mais violenta, um pouco mais sombria,
nunca é muito, né? A gente sempre sabe que a Disney vai trabalhar na lógica do PG-13, a gente não espera nada de diferente e dentro disso não dá pra fugir muito do que essa série faz. Ela não é violenta, como eu vi muita gente falando, ela não é sombria, ela só é um pouquinho mais sombria, um pouquinho mais violenta que a Marvel, por exemplo. A gente tem nesse último episódio um tiro na cabeça sendo mostrado. Sangue não escorre nem nada do tipo, mas a gente ainda tem um tiro na cabeça, a gente tem uma tortura aqui, outra ali. A Marvel nunca vai fazer nada além disso, porque a Marvel é da Disney e por aí vai, assim você vende bem mais e o público mais jovem também que eles querem atingir e tudo mais, a gente sabe de tudo isso. Mas há questões bastante interessantes aqui na premissa, por exemplo, o Coronel Rhodes ser um Skrull aqui nesse momento, né? Não ele mesmo, mas ser um Skrull. Enfim, vocês entenderam. Há um ótimo campo para se trabalhar aqui, um ótimo campo para se desenvolver. Esse flerte com a espionagem, para mim, inicialmente, né, não só nos primeiros episódios, mas essa ideia é bastante interessante porque a gente sai daquela necessidade de uma lógica só de super-herói, a gente vai para algo mais secreto, como o título já sugere, né? Essa invasão secreta. Não que lá para frente não pudesse virar, né, algo super-herói e tal. Só que eu acho que toda essa mudança e todo esse arco, ele é muito acelerado aqui. A gente não tem tempo necessariamente de sentir esse lance da espionagem e a gente já tem, por exemplo, um Super Skrull, a gente já tem superpoderes, a gente já tem o lance da colheita. Então, a série que ela se inicia com uma ideia de espionagem, ela vai terminar com aquilo de mais genérico que tem na Marvel. Uma lutinha de dois seres super poderosos, sem muito peso, sem ninguém vendo, sem ninguém por perto, e que vai deixar uma ponta solta aqui na personagem da Gaia pro futuro, né? Porque sempre tem que deixar alguma coisa pro futuro. Então eu sinto aqui que o arco de Invasão Secreta era um arco que deveria ter sido trabalhado com muito mais calma, muito mais dentro do gênero que eles mesmos propõem, né? Não é que eu tô sugerindo que a obra deveria ser dessa forma. Não, eles mesmos propõem a ideia da espionagem, que casa muito bem com toda a proposta do Nick Fury, que é um cara que sempre agiu nas sombras, que casa muito bem com toda essa proposta aqui dos vilões, da construção deles, da motivação deles. Só que, mais uma vez, a Marvel ela prefere ir por um caminho mais genérico, um caminho mais cômodo. Não de ir a fundo nos gêneros que a Marvel flerta várias e várias vezes com vários gêneros, mas nunca vai a fundo, sempre vai pro caminho mais seguro. E é um pouco frustrante isso, né? É uma dependência do universo, é como o universo ele sempre acaba falando mais alto e tirando a personalidade da maioria dessas obras. Como eu disse, Guardiões da Galáxia é uma exceção, porque consegue funcionar dentro da ideia de um criador, de um diretor, dentro de um microcosmo. Aqui em Invasão Secreta a gente já tem muito mais essa relação que vem se acumulando aos montes nas obras da Marvel ao longo dos últimos anos. A gente tem uma premissa boa, a gente tem personagens bons, a gente tem ideias boas, mas no final não há uma sustentação, não há uma ideia de você prolongar isso, de você estender esse arco, de você estender essa ideia de flertar com um gênero específico, né? Com o filme ou com a série de espionagem aqui. No final, tudo acaba sendo meio rápido, tudo acaba sendo resolvido da mesma forma que a gente já está acostumado a resolver e deixando uma ponta solta para o futuro do universo, que a gente não sabe exatamente quando isso vai voltar ou não. A ideia de seres infiltrados em todas as camadas da nossa Terra e da humanidade e tudo mais, e toda a motivação que eles tinham é muito interessante. No final ela vira pouca coisa, digamos assim. Então, Invasão Secreta eu acho que tem bons momentos, tem boas relações. Eu gosto bastante, principalmente, da relação do Fury com a esposa dele, como ela vai sendo construída depois, né? A gente não vê nada dela inicialmente, a gente só tem a apresentação. Eu fiquei meio assim até, a gente tem que comprar esse romance, mas a gente não conhece nada deles e a gente vai vendo esse romance se desenvolvendo depois e não anteriormente. Então é interessante a própria relação do Fury com o Talos ou a própria motivação do vilão, mas no final fica um gosto um pouco amargo. Comenta aqui embaixo se vocês concordam comigo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, comentem o que vocês acharam da série, se vocês concordam ou não. Por hoje é isso e corta.